Oiê, tudo bem? Vamos falar sobre corretivo? Então, corretivo é uma parte muito importante da maquiagem, né? Existem muitas pessoas, inclusive, que saem só com corretivo. Ou bota protetor solar com corretivo. Ou coloca corretivo, rímel e mais nada. Ou às vezes usa até corretivo e estende por um período maior. Período não, num espaço maior. Bom, assim, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos os tipos de corretivo que existem. E também eu vou mostrar uma paleta que tem cores pra dar mais ou menos uma ideia. Porque às vezes a gente olha esse corretivo verde, e esse corretivo salmão, e esse corretivo roxo. E aí eu vou dar mais ou menos uma ideia do que serve cada cor, mas também vou mostrar pra vocês os tipos de corretivo e pra que eles servem. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar com um corretivo que é feito mais pra vamos falar de um corretivo agora que é mais para momentos em que a gente quer se produzir mais, né? Que é quando a gente faz esse corretivo. É um corretivo iluminador. Ele serve muito para quando a gente quer fazer contorno e iluminação. Eu já falei que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas enquanto eu não faço, eu vou dando uma leve explicação sobre isso. Bom, então contorno e iluminação significa que o que a gente quer esconder, afinar, a gente escurece, e o que a gente quer que isso sobressaia no nosso rosto, a gente ilumina. Então, o corretivo iluminador, esse é um corretivo caneta. O outro que eu tenho também da L'Oréal, vou mostrar também é caneta. Ele é um corretivo assim, nesse formato de canetinha. Por quê? Porque ele é exatamente para fazer o que nós precisamos, né? Ele vem aqui no triângulo para iluminar. A gente ilumina o centro do nariz, o centro da testa, aqui o arquinho do cupido e o queixo. Então, esses seriam os pontos. E tem quem goste também de fazer com que o maxilar sobressaia e que passa nesse, entre o contorno e esse ossinho aqui, bem aqui. Então, faz isso que dá uma certa protuberância para aquela parte ali do maxilar. Bom, eu também tenho o mesmo que esse aqui tem em aceguá também, que é o Magic Color da L'Oréal. Lumicolor, quer dizer, não é Magic. É o Lumicolor. Magic Lumi. Ai, não sabe nem o nome dela. Magic Lumi da L'Oréal. Os dois são iluminadores. Então, eles são assim, ó. Por exemplo, se a gente tem uma olheira muito pesada, primeiro a gente tapa a olheira, depois a gente ilumina. Se a gente não tem, se a pessoa não tem uma olheira muito pesada, ela pode usar só ele, só o iluminador. Não precisa usar um para tapar a olheira e depois outro para iluminar. Então, toda vez que se quiser iluminar, existem os iluminadores. Bom, depois disso, existem os normais, né? Os corretivos normais. Eu tenho esse da Tracta, que ele tem um efeito. Eu tenho esse da Tracta, que tem um efeito mate. Ele é como a base que eu já tinha mostrado no vídeo de bases nacionais. Ele é muito bom, a cobertura é muito boa. Eu acho, inclusive, que ele se equipara muito ao da NARS, que é o Cream Concealer, que é super famoso. Ele é muito parecido. Ele não craquela. Ele tem uma cobertura bem alta. O único defeito dele, ele não acumula, né, na linha de expressão, porque uma coisa muito importante do corretivo é não acumular nas linhas de expressão. Ele tem um único defeito, ele foi feito só em 4 cores. Então, eu acho que, claro, que a gente sempre precisa comprar o corretivo, mesmo que não seja iluminador, um tom abaixo da base. Então, por exemplo, a minha base dessa aqui, ela é a 03. Esse corretivo é o médio, porque ele tem claro, que é muito claro pra mim, só se eu quisesse ele como iluminador, né? Porque quando eu quiser comprar um corretivo normal, que não seja, porque esses iluminadores que eu mostrei agora, eles são iluminadores, mas se eu quiser um corretivo que ilumine desse aqui, por exemplo, eu teria comprado o claro, aí ele vai me iluminar, porque o iluminar é sempre muito mais claro que a pele. Esse eu comprei o médio, porque aí depois tem o médio escuro e depois tem o bem escuro. Então o médio escuro ficou escuro pra mim. Então eu comprei a segunda opção, que seria o médio. O que eu não gostei foi
essas só 4 opções, né? Deveria ter várias. Bom, depois disso tem esse que é da Maybelline, que é da linha Fit Me. O que acontece? Esse, esse corretivo eu não comprei aqui no Brasil, mas a linha Fit Me veio para o Brasil com a mesma fórmula de fora daqui. Então, o Fit Me daqui do Brasil ele é uma bisnaguinha preta, assim, é a única diferença do que esse aqui, esse aplicador. Bom, mas ele é um corretivo também muito bom. Ele se equivale muito a esse aqui da Tracta, muito. Então eu acho que os dois são bem importantes para quem não tem uma olheira de um tom normal, por exemplo. Eu tenho o costume de ter, a pessoa tem o costume de ter a olheira, né, um pouquinho mais funda aqui. Quando a gente tem a olheira funda, que ela não tem cor e a gente não vai iluminar, o formato da gente passar o corretivo não é um triângulo. Muito menos, isso nunca. Aí não é nunca, em momento algum, né, no formato da olheira. A gente nunca passa corretivo assim. A gente passa corretivo. Se for para iluminar um triângulo que vem até aqui embaixo, se for para tapar a olheira, um X, assim e assim. E depois espalha. Claro que não precisa vir até aqui, né? Um X. Faz um X aqui. Se tu fizer no sentido da tua olheira, tu não tá tapando, tu tá só aprofundando ela. Então, quando eu só tenho uma olheira profunda, uma olheira mal dormida, uma olheira cansaço, que não tem a cor, eu uso um corretivo um tom mais claro que a minha pele, e nesse sentido, num X. Ok? Bom, aí depois os que eu tenho aqui são iguais, assim, eles têm o mesmo sentido. Até eu tenho esse aqui da Make Be, que é um Color Adapt. Até eu perguntei para uma. O Color Adapt da Make Be. Eu até perguntei para uma moça que trabalhou conosco lá na loja, que ela foi embora de Bagé e hoje ela trabalha no Boticário em Rio Grande. E para saber se estava sendo vendido ainda, porque eu não tinha certeza, e ela disse que sim, esse corretivo é muito bom. Muito bom. Além de ter protetor solar, né? Que eu acho uma coisa bem importante. Esses aqui nenhum tem, na verdade. Esse é um dos poucos que tem. Ele é de longa duração. Ele reduz ele tem um tratamento nele, uns ativos que ajudam a diminuir a olheira também. E o que eu acho legal é que ele é color adapt, assim. Então o que acontece? Esse meu aqui é o bege claro. E aí a gente passa na olheira e e ele vai se adaptando ao tom. Então ele vai cobrindo o tom mais escurecido da olheira, ou né, aquela bolsinha que se forma de cansaço, já tratando. Eu achei ótimo, esse corretivo é maravilhoso. Adoro. Bom, agora a gente vai falar desse tipo de palheta de corretivo. Sujeira da coitada. Né? Assim, ó. Vocês podem ver, eu vou pôr aqui pra gente conseguir ver, que nós temos várias cores. A gente tem o roxo, o verde, a gente tem o marrom bem escuro. Eu sou nova nessa coisa de outra câmera, tá? Por isso que eu tô botando o dedo no lugar errado. A gente tem verde, roxo, tem amarelo, que é um tom mais pra cá, não dá muito pra ver, mas esse aqui é bem amarelo. Tem o branco, que é esse daqui. Bom, cada uma dessas cores, ela tem um porém. O corretivo branco. Por que é um corretivo branco? O corretivo branco, ele serve pra iluminar e ele serve pra, que é uma coisa bem interessante, ele serve pra fundo de sombra, né? Eu posso pôr ele, porque muitas pessoas, inclusive eu faço todo o olho com corretivo, não só aqui quando eu vou fazer uma maquiagem, né? Claro, não é no dia a dia. Eu faço todo o corretivo, eu passo corretivo na volta da minha sobrancelha, aí eu passo no olho todo, aí eu selo o meu corretivo e depois eu começo o processo da sombra. Eu prefiro isso a um primer de olho. Eu não sou muito adepta a primer de olho. Então esse branco ele é bom para sombras claras. Porque toda vez que a gente coloca. Porque se a gente colocar a sombra, por melhor que seja, diretamente no olho, ela não vai ter o mesmo tom e não vai ficar tão forte, o pigmento não vai ficar tão forte direto na pele do que com o corretivo. Então a gente passa o corretivo no olho
esfuma, não é nem esfuma, passa com um pincel. Eu selo com pó, o pessoal pode não selar com pó, porque quando sela com pó fica mais fácil, principalmente para iniciantes, que eu me considero iniciante na questão de olho, assim, porque eu não sou muito boa de fazer olho, não me acho boa de fazer olho. Eu selo com pó, porque quando tu sela o corretivo com pó, a pele fica macia, né? Então fica muito mais fácil de fazer o côncavo e de esfumar o olho porque ele já tá selado. Quando a gente põe só o corretivo, fica mais dura a sombra, apesar da pigmentação ficar ótima. Bom, vamos lá. Então depois disso, a gente tem o corretivo no tom verde. Para que serve o tom verde? Bom, o tom verde serve para a gente esconder espinhas, manchas vermelhas da pele. O verde neutraliza o vermelho. Então a gente consegue. Porque às vezes a gente tem pessoas que têm um fundinho vermelho na própria olheira. Então o verde. Ah tá, mas como é que eu vou fazer isso, Simone? Como é que eu vou passar base e logo depois vou passar uma coisa verde em cima? Não. Quando a gente vai corrigir as olheiras, a gente faz isso antes. A gente primeiro corrige a olheira e depois coloca a base. Primeiro que ele não vai ficar verde, né? No momento que a gente espalhar, ele vai lá dentro da pele neutralizar o tom. E segundo, a base vem após. O corretivo ele só vai em cima da base quando ele é só para fazer aquilo, aqueles corretivos lá do início. Esses aqui, que são para camuflar olheiras muito profundas ou de cores complicadas ou manchas ou coisas assim, eles vêm antes da base. Aí a preparação da pele. O corretivo, que serve somente para iluminar e para arrumar bolsinhas e detalhes pequenos, é que vem depois. Estes que eu estou mostrando desta paleta aqui, eles vêm antes. Eles recuperam o problema. Bom, depois disso a gente vai mostrar o roxo. Esses corretivos assim, essa paletinha aqui é made in China, tá, gente? Mas muito boa, por sinal. Mas tem várias lojas, eu já vi várias dessas paletas na Flor de Lis. E também tem eles separados. Por exemplo, a Dylos Pro, ele tem assim a Dylos, ó. Tá vendo? Esse aqui é o salmão. Que agora depois eu vou explicar pra que serve. Mas ele vem separado. Por exemplo, eu tenho só um problema. Eu não quero ter uma paleta com 10 cores. Compra só ele. Esse aqui é 15, 16 reais, eu acho. Muito bom esse corretivo. Então vamos falar do corretivo roxo que eu tava falando agora. O roxo, lilás, né? Eu chamo de roxo, mas na verdade é lilás. Ele serve para tons amarelados e amarronzados. Ele serve para cravos, para alguma mancha amarela que tenha no rosto, que puxe pro amarelo. Serve para manchas marrom, por exemplo, um melasma que seja bem amarronzado, ele pode ser camuflado com esse tom de corretivo, lilás, que é bem interessante. Bom, agora vamos ver qual é o outro tom diferente. Ah, aqui em cima, ó, o amarelo. Não dá pra ver, né, na câmera que ele é amarelo. Não, assim agora deu pra ver. O amarelo. Bom, o corretivo amarelo, ele serve muito para hematomas, para quando a gente tá com uma mancha ou algo roxo. Ele camufla completamente o que é roxo. Existe uma colorimetria, né, em relação a isso, assim. Por exemplo, é um disco que a gente consegue saber que cor neutraliza que cor. Ah, eu tô com uma mancha, sei lá, eu tô com um roxo aqui. Aí tu vai olhar, assim, a diagonal, vai estar o amarelo. E no amarelo é que a gente vai usar. Ó, agora a gente vai falar do coral, que é esse tom aqui. Que é esse mesmo da Dylos, tá? Que é o mesmo tom. Bom, então o coral, ele neutraliza as olheiras azuladas. Eu, por exemplo, tenho olheira azulada. Fica azulado aqui, assim. Bem aqui nesse canto, principalmente. Então, assim, ó, por exemplo. Bom, Simone, tu tem as olheiras azuladas, o que que tu faz? O que eu faço é, passo meu primer, limpo a minha pele, coloco limpo a pele, coloco água termal, coloco hidratante, coloco primer. Depois do primer, eu coloco o corretivo aqui, salmão, bem aqui nesse cantinho das olheiras. Depois disso eu faço meu olho.
Depois do olho, daí aqui no olho, onde eu coloco corretivo cor da pele, porque eu quero manter ali, ou o branco, né? Aquele tom. Aí ali eu deixo. Aí eu esfumo o corretivo na verdade, eu espalho, né? Ou com o dedo, ou com a esponjinha, como eu já falei, aquela coisinha assim. Depois disso eu passo a minha base. Depois eu ilumino. Quando eu quero. Se é um dia a dia, eu vou colocar aquele tom ali, um abaixo da minha pele. Se é uma maquiagem mais pra festa, eu vou iluminar. Então eu não preciso corrigir depois da base, eu vou corrigir antes da base. É isso. Eu acho que eu falei dos tons principais. Aqui tem outros tantos, mas os outros tantos são assim, ó. São os tons de pele e aqui os coloridos, né? Aqui os tons de pele aqui pra pele negra. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre os corretivos. Posso ser mais específica se alguém quiser. Espero e quero tentar poder mostrar, né, em loco como fazer tudo, tanto a maquiagem quanto os detalhes da maquiagem. Só tô tentando arrumar uma forma de fazer isso. E assim que eu conseguir uma forma da gente se maquiar mais próximo e eu conseguir descobrir uma maneira de conseguir mostrar mesmo pra vocês, eu venho com vídeos mais mostrando mesmo como que eu faço as coisas pra que a gente possa ter uma interação melhor, né? Beijo. Se inscreva no canal, deixa um gostei aí ou um não gostei. Diz pra mim o que tu tá gostando, o que tu não tá gostando, pra que eu possa melhorar. Beijo. Tchau. The club isn't the best place to find a lover, so the bar